Peguei o boletim da Ivy, segundo boletim. O primeiro, as notas dela foram muito baixas, bem abaixo da média. E o segundo boletim, minha gente. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Kerlin. Estou com a voz ainda meio rouca. O negócio é que o vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as notas da Ivy que finalmente saíram. As notas desses últimos 3 meses, né? E para quem não sabe, a Ivy começou a estudar numa escola americana. A gente mora aqui nos Estados Unidos. E ela chegou sem falar inglês, porque a gente só fala português em casa. Então, no começo eu fiquei, gente do céu. Eu fiquei assim, ai, minha nossa, a bichinha não sabia nem pedir pra ir no banheiro. Eu ficava, ai, será que eu devia ter falado inglês com ela em casa? Será que eu devia ter preparado ela? Que sacanagem a minha ter mandado a menina assim às cegas pra escola sem conseguir se comunicar em inglês. E daí eu fiquei meio tensa, duvidando. Depois de muito que eu tinha estudado, pesquisado a respeito, eu comecei a duvidar se essa tinha sido a melhor escolha. Então eu fiquei bem assim apreensiva, especialmente depois de sair as notas do primeiro bimestre. E daí eu fiquei, ai minha nossa, pronto, ferrou. Ela, né, ela não tá falando, ela entra muda e sai calada. Então a professora falava que ela não conseguia se comunicar, não falava com ninguém e não conversava com os coleguinhas. Ninguém na sala falava português no começo, e depois chegou uma auxiliar da professora que falava português, o que me tranquilizou um pouco. Mas ela passou uns bons perrengues, até teve um dia que ela até fez xixi na calça, porque ela não conseguia, ela chegou no banheiro e a porta estava trancada e ela não conseguia abrir a porta e não ficou com vergonha de falar com a professora não entendia ela. Então ela ficou na porta do banheiro tentando abrir, até que não aguentou segurar o xixi e fez. Tadinha, aquilo me cortou o coração. Ainda bem que a professora tinha a roupa extra dela, ajudou ela a se trocar, mas pensa na situação. E daí eu fiquei duvidando, com as tri vou ter que fazer diferente, né? Porque a gente já viu que não dá certo, tadinha, a Ivy tá sofrendo e tal. Porém, ao que parecia que a gente estava sofrendo, é que é um pouco da personalidade dela. Ela estava aprendendo, ela só não estava se comunicando. Porque a criança, diferente do adulto, o cérebro dela se adapta muito fácil a novas situações e a novos idiomas. Ela aprende o português assim, sem ver que aprendeu português. Aprende palavra nova em português todo dia. Aprende palavras também em outros idiomas naturalmente. Diferente de adulto que passa maior perrengue para aprender um novo idioma. Quanto mais adulto você fica, pior fica para aprender um outro idioma. Especialmente se você só fala uma língua. Então, e deixa para aprender a segunda língua depois de adulto, sabe? Pô, eu lembro o sacrifício que foi para aprender inglês e a decorar as palavras e ficar, ai minha nossa, não tô decorando, não tô aprendendo, não vou falar inglês nunca. E fica esse conflito com ela e com as crianças. Eles não vão ter nem memória que estão aprendendo o segundo idioma, sabe? Vai naturalmente o negócio, quando vê, já vai estar falando outra língua. E com a Ivy foi isso. Estava compreendendo, só não estava se comunicando. Eu percebi aqui em casa, quando eu pedia ou tentava conversar com ela em inglês, para avaliar o nível ali de inglês dela, ela conversava. Tava fluindo o negócio, sabe? E eu tenho até um vídeo, aliás, da gente meio que conversando em inglês. Vou colocar um trechinho aqui para vocês. Mommy, I just paint this one. Oh, you just paint that one? Now I'm gonna paint this one. Okay, turn the Turn page. around. Okay. What color you have? Alright. No. I have this one. This one. This one. This one. This one and this. Wow, you have a lot of things. I have one. And this one. And my little doggy. What's their names? This one is Falcom. And this one is Farm. Their name is Farm. Tom.
Okay, Mama. Okay, Mama. Over here. Okay, you is painting too. He said the kids. She said yeah? Is she going to help you? No, he's. E a gente começou a ver que ela sabia onde ela estava, sabe? Sabia se comunicar, sabia levar o inglês adiante. Porém, ela ficava tímida. A insegurança dela, de saber se as pessoas iriam entender ela realmente, não deixava ela se expressar melhor, ela conversar melhor. Ela tinha confiança em conversar comigo. Até que teve uma avaliação online, eu falei, Ivy, pode conversar em inglês com a professora, que a professora não vai entender se você responder em português. Não adianta. E ela vai ficar muito feliz. Se você tiver medo, fala de qualquer jeito. Não importa se a palavra está errada ou se você não tem certeza se é. Fala assim mesmo e a professora vai te ensinar a falar do jeito certo. O que importa é que ela vai ficar muito feliz se você falar em inglês, porque ela vai te entender. E você vai ganhar ponto. Porque ela fica os pontos. Ai, mamãe, eu ganhei ponto nisso, ganhei ponto naquilo. Então eu ficava tentando motivar ela com esse negócio dos pontos. E daí, ela fez esse teste. A professora falou que ela se saiu super bem, que ela respondeu tudo em inglês, que ela conseguiu se comunicar em inglês. E a partir desse dia que ela teve esse teste oral com a professora, mudou, destravou ela. Ela viu que ela conseguia ser compreendida e daí em diante ela começou a falar inglês. Fala inglês com a professora, fala inglês com as coordenadoras, com as funcionárias, com as crianças, conversa com os amiguinhos. E agora na reunião, nessa entrega do segundo boletim, das segundas notas, foi uma super evolução. E a professora até falou que está muito orgulhosa do desenvolvimento dela, que a Ivy tem falado inglês com todo mundo e que ela não tem essa dificuldade de migrar de um idioma para o outro. Entrou recentemente uma menininha na sala dela que fala português. Então agora, ela, além da professora auxiliar, ela tem uma coleguinha que fala português. E a professora me falou que quando elas estão no parquinho brincando e ela está conversando com essa menina em português e chega uma terceira criança, ela consegue migrar de um idioma para o outro, porque ela já, opa, essa aqui não fala português. E já vai para o inglês, começa a conversar em inglês com a criança. E vai naquilo numa naturalidade que a professora falou que é muito bonito de ver. Então isso me deixou muito tranquila com relação à escolha que eu tinha duvidado que eu tinha feito, de não falar inglês com ela em casa. Então, no final das contas, foi bom, apesar de ter sido um processo ali difícil de adaptação. Ainda assim foi a melhor escolha, porque passou esse sufoco, ela não teve... foi natural, sabe? Foi só aquele perrengue no início e depois ela, com naturalidade, já foi aprendendo. E a gente pode continuar falando português com ela em casa. Então, a tendência é ela se sentir mais confortável e vir as palavras na cabeça dela primeiro em inglês com o passar do tempo e não em português. E é isso que eu tenho visto ela com as meninas. Quando ela brinca em casa, depois de passar o dia amanhã na escola, ela chega querendo falar em inglês e as palavras que vêm na boca dela é em inglês. Quando ela brinca com as meninas lá em casa, as coisinhas, ela solta palavras, frases em inglês e as trigêmeas já estão até aprendendo a falar inglês antes mesmo de começar a escola. E eu acho que a adaptação das tri vai ser mais natural e mais fácil ainda do que da Ivy, pelo fato dela já conseguir se comunicar com algumas frases, algumas palavras. Porém, agora o nosso dever é não deixar ela entrar na onda, já que ela já está falando, já está confiante, e substituir em casa o português pelo inglês. Então a gente tá sempre que escuta, aí como que é isso em português? Tenta falar em português. É muito engraçado, porque as crianças quando se encontram aqui, as crianças filhas de pais bilíngue, quando elas se encontram, elas falam em inglês. Embora elas saibam que todo mundo ali fala português, elas conversam em inglês. Então é muito natural para eles conversarem em inglês, sabe? Então a gente fica forçando português. Vamos continuar forçando português. E a ideia é criar crianças bilíngues, é focar no português em casa, porque como a gente tem visto, a decisão foi acertada. Ainda bem que a gente manteve falando sempre português com ela, que agora ela fica confiante de conversar
em português com a gente. E a ideia é que ela continue assim, falando português com a gente. E em inglês a gente conversa fora e tal, mas não perder essa prática de ambos os idiomas, sabe? As notas dela foram muito positivas. A professora me pegou as folhas, então eu não tô com as folhas aqui. Mas o crescimento dela foi grande. Então ela tá muito, muito orgulhosa da Ivy. Eu preciso só trabalhar com a Ivy algumas palavras compostas. E mais leitura, matemática, ela se saiu muito bem. Então aquele medo todo passou. E é isso, gente. Então, diferente daquele primeiro vídeo que eu gravei, vou até deixar o link para vocês aqui. Agora a Ivy sabe se comunicar, tá se saindo melhor e tá evoluindo. E isso me deu um grande alívio, sabe, com relação às nossas escolhas. Que filho é nosso cobaia, né? Especialmente primeiro filho. A gente vai testando vários métodos de criação e tal, e aos poucos vai vendo que vai funcionando, que não vai funcionando, a gente já tem que mudar, corrigir. Enfim, me dá muita, muita gratidão a Deus, porque a gente tá seguindo no caminho certo. Espero que vocês também tenham ficado felizes com essa evolução da Ivy, com tudo que ela tem aprendido. Por favor, não vá embora desse vídeo. Não esqueça, faz muita diferença deixar o seu like, seu comentário aqui. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!